amigos, como que você tá? Tudo bem com você aí? Mais uma vez, mais um dia, mais uma história. E eu quero continuar falando hoje sobre o sal. O sal, como eu já disse para vocês já no vídeo anterior, né? Então, se você não assistiu ainda, você pode assisti-lo, né? Mas eu queria que você guardasse um pouquinho do que nós estamos falando sobre o sal. Essa parte de hoje que eu quero falar do sal, ele se refere sabe, o jeito que algumas pessoas fazem algumas carnes, eles pegam a carne in natura, como compra no açougue, como no Brasil se vende, né? Que nos Estados Unidos quase não se acha carne tão assim que nem açougue tem no Brasil, né? Mas lá no Brasil você acha a carne lá no açougue, você fala assim, eu quero um patinho, eu quero um colchão mole, um colchão duro, ou sei lá o que, né? Você escolhe a carne lá, e daí você pega essa carne e você põe numa vasilha lá e você pega 1 quilo de sal. E você vai pôr 1 quilo de sal todinho, fazendo uma camada da grossura de um dedo. Cobre ela inteirinha. Tinha 2 jeitos de fazer. Eu tinha na minha área gourmet, eu tinha um prego lá que eu fazia para pendurar esse tipo de carne. Então eu cobria todinha essa carne de sal, sal fino. Não era sal grosso não, de sal fino, que o sal fino gruda, o grosso não vai parar. E daí você pendura lá e deixa pousando de um dia para o outro e tal, e ali começa a escorrer o sangue da carne e ela vai maturando. Seria uma carne maturada, mas no processo caseiro de salinização. E é interessante que depois você usa até o leite para poder deixar ela um pouco no leite para poder ajudar a tirar o sal e tal. E é uma carne deliciosa, que eu não fiz ela aqui ainda nos Estados Unidos, porque eu ainda não achei nenhuma carne ainda que eu pudesse fazer esse processo, mas era uma carne muito gostosa que eu fazia lá, é claro que não na especialidade dos baianos, mas o jeito aportuguesado de fazer em casa, no jeito de a lacidinha. Mas enfim, o sal, ele tem esse poder de tanto desidratar, tipo assim, como se fosse matar micróbios, matar bactérias, matar tudo aquilo que pudesse deteriorar uma peça. E ao mesmo tempo, o sal, ele vem para quê? Para dar sabor. Você já viu pessoa que está doente que tem que comer uma comida sonsa, sem sabor? Você já viu como que é ruim a comida que não tem sal? É muito ruim. Então, antigamente, o sal que se relata na Bíblia, né? Fala dessa substância seca, dura, friável, né? De sabor acre, né? Ele não é um açúcar para ser aquele sabor doce, suave, agradável. Ele é acre, como se fosse mais pro ácido, né? Solúvel na água, que ordinariamente se emprega como um tempero, né? Ou como um cloreto de sódio, coisas desse tipo, assim que você usa para compor a sua culinária. E nesse composto, né, resulta de ações ácidas com as bases, né, nesse composto, resultante de uma substituição de um metal de hidrogênio básico de ácidos, que é essa transformação que faz com que a carne possa ser usada de maneira processada, que dá esse sabor todo diferente, né? Mas lembra também do sal que a mulher de Ló, se o sal conservasse ela, quem sabe ela não está congelada, salinizada, como se fosse coberta por gelo em algum lugar ainda, viva, lá intacta o corpo dela porque está em sal. Não sei, na minha pobre imaginação, dá para imaginar que ela poderia até não ter deteriorado o corpo dela se ela tivesse totalmente coberto de sal em alguma geleira no meio de algum lugar numa gruta, qualquer lugar aí que foi transformado com o tempo. Quem sabe um dia se descobre ainda a mulher de sal, a mulher de Ló, a mulher que olhou para trás e não obedeceu a Deus e virou essa estátua. Mas o sal, ele tem esse poder curador também.
O sal, ele cura. Sabe quando a gente era criança, às vezes estava num lugar no outro, assim, que não tinha, às vezes, um metiolate ou um mercúrio, que na época também usava mercúrio, né, que é aquela coisa mais vermelha, né, do que o metiolate. E daí pegava um pouquinho de sal e esfregava lá. Ai, que dor! Que a gente não queria deixar que deixasse pôr, mas era necessário. Era isso que a mãe da gente fazia. Era necessário para que sarasse. E o sal. E o sal, ah, até hoje, o sal ele é mencionado na Bíblia como este produto. É nesse tempo, quando Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com o que salgaremos? E ele não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado e pisado pelos homens. Mas ele diz: Vós sois a luz do mundo. Então, se vocês que são considerados a luz do mundo, vocês têm o quê? Tem que carregar esse sal, tem que levar esse sal, tem que levar esse tempero, porque esse tempero é esse tempero que vai dar o que? Sabor à vida, é esse que vai levar ainda ao desejo de poder conhecer algo extraordinário, que é uma comida que tem um tempero, que tem sal, que tem um gosto mais acentuado do sabor por causa do sal. Quando nós entendemos que nós deveremos ser como o sal aqui na terra, então nós temos o que? Temperar com temperança. O que é isso? Temperar com temperança? É o sal, eu devo ser o sal, que eu tenho que conservar. Eu tenho que ser na minha casa, nos meus amigos, aonde eu colocar a planta dos pés, eu tenho que elevar tempero, eu tenho que levar sabor, eu tenho que levar aquilo que agrada o quê? O sal, na medida certa, ele é agradável, ele é prazeroso, traz alegria no paladar e tudo mais, e tudo fica bom. Quando o sal é exagerado, ele salga demais, então daí você pode matar. Assim como mata a bactéria, você também pode matar pessoas também, se você salgar demais, se você for muito ácido, se você for muito acre na vida de alguém, você também pode matar. Mas se o sal for na medida certa, elas vão querer, nossa, que delícia, que sabor maravilhoso, eu quero mais. Então, quando no versículo 13 diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, como que salgaremos? Se ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado e pisado pelos homens. E vós sois o que? A luz do mundo. Então, você é a luz do mundo. Você veio para trazer tempero, você veio para onde você está, o lugar que Deus te colocou, seja na sua casa, seja caminhando, seja no serviço, seja no deitar, seja no levantar. Aonde você está, você é tempero, você é aquele que Deus colocou você para poder ser o equilíbrio, nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. O sal tem que ser na medida, calculada. É isso que Deus está te chamando hoje, para você ter o quê? Moderação, temperança, para você saber que sem sal não dá, mas com muito sal também não dá. Aquela carne que eu fazia, que punha muito sal, só para poder tirar o sangue dela e desidratar ela. Muito sal desidrata, tira todo o sangue então, muito sal é como se fosse estragar, ressecar. É como se fosse prejudicar a vida das pessoas. Quando o pouco sal, ele não dá sabor, ele não dá paladar, ele não dá prazer no alimento. Então, quando a Bíblia fala do sal, fala da temperança, medida certa. É claro que não é fácil todo dia você acertar a medida certa. Não é fácil muitas vezes você vive com pessoas que você ama, as pessoas que estão à sua volta, você ama todas elas. E às vezes o sal passa um pouquinho e pode estragar um pouquinho a convivência, unanimidade,
os posicionamentos de opiniões e tantas coisas mais. Mas hoje Deus está falando que com Ele nós conseguimos o equilíbrio de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele ficou aqui no lugar de Cristo para que nós tenhamos o equilíbrio em tudo aquilo que nós falamos, pensamos e agimos. E hoje Deus quer fazer isso com você. E nós vamos orar agora a favor disso. Paizinho querido, não é fácil, Senhor Jesus, a gente sermos, Senhor, exatamente equilibrado, Senhor, exatamente. Quando nós subimos numa balança, Senhor Deus, o nosso peso, ele fica, o ponteiro nem sempre ele para, fica quietinho, conforme nós respiramos, mexemos levemente, Senhor, ele oscila para lá e para cá. E assim também, Senhor Deus, é o nosso dia a dia, Senhor Deus e Pai. É difícil o ponteiro permanecer firme, paradinho, sem se mexer. Nós somos seres humanos, Senhor Jesus, nós estamos em movimento o tempo todo, Deus. E é nesse movimento que nós temos que gerar Cristo constantemente dentro de nós, para que neste movimento exale Cristo. Quando eu tenho mais entendimento que Cristo mora em mim, quando eu tenho entendimento que eu preciso mais de Cristo, quando eu tenho entendimento que eu preciso alimentar da palavra de Deus, quando eu tenho entendimento que eu e sem Deus não sirvo para nada, a não ser para alimentar a terra, Senhor Deus. E então esta necessidade que nós temos de Ti, Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, faz-nos segundo a Tua semelhança, Deus. Nos ajude, Senhor, a achar o equilíbrio, o ponto certo da balança para todas as coisas, Senhor. A medida certa que só Tu tens para dar. Homem nenhum conhece o equilíbrio total que Tu conheces, Deus. Senhor Jesus, nós somos temperamentais, Senhor Jesus. Às vezes salgamos um pouquinho mais, às vezes deixamos um pouquinho sonso, Senhor. Mas nós contigo, nós conseguimos o tempero exato para a nossa vida, Deus. E quando nós conseguimos a medida certa, nós exalamos o que? Não mais nós, mas nós exalamos a presença de Deus, porque só Deus tem o equilíbrio, o ponto certo, a medida certa. Deus, fique conosco, Deus, nos orientando, Senhor, a caminhar junto contigo para podermos ficar na direção, no ponto certo, na medida certa e segundo o teu caráter, que venha aparecer Deus em nossa vida e que não apareça eu, mas que apareça Deus, que Deus vive em mim, Deus que há em mim, que exale este aroma, este perfume em nome de Jesus. Fique conosco.